Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no domingo, dia 12 de maio. Hoje a igreja celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. A família Capuchinha celebra também hoje São Leopoldo Mandique, chamado de o Apóstolo da Reconciliação. Ele viveu de 1866 a 1942. E no Brasil nós celebramos hoje também o Dia das Mães. O nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus manifestou-se aos seus 11 discípulos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Estes serão os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se tocarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes acontecerá nada. E quando impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Enquanto o Senhor Jesus falava isso, foi levado aos céus e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e proclamaram o senhorio de Jesus a todos os povos. E o Senhor confirmava a palavra deles, mediante os sinais que realizava. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor, o segundo mistério do Rosário Glorioso. O primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. O segundo mistério, a ascensão do Senhor aos céus. E o terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo, que iremos celebrar no próximo domingo. E assim nós vamos consumando todo um tempo de renovação espiritual, todo um tempo chamado Pascal, que teve início na quarta-feira de cinzas e tem o seu término agora em domingo de Pentecostes. E é um tempo de renovação espiritual, é um tempo de conversão de vida, de transformação de vida. A primeira leitura de hoje, o evangelista Lucas, ao escrever o livro dos Atos dos Apóstolos, já vai começar a dizer: tudo o que aconteceu eu já escrevi no meu primeiro livro, que é o Evangelho. Agora, ó Teófilo, o nome Teófilo significa amigo de Deus. Então diz ele: agora eu estou escrevendo estas coisas para que você também creia, para que você também consiga crer. E aqui ele vai narrando todos os eventos, tudo o que aconteceu com Jesus e agora a sua subida aos céus. Jesus sobe aos céus diante dos discípulos e está sentado à direita do Pai. E enquanto eles ficam então olhando para os céus, dois anjos surgem dizendo: aquele que vocês viram subir para os céus e que vocês estão aí contemplando, ele voltará um dia. Aqui está a fé dos crentes católicos. Cremos que ele há de vir e julgar os vivos e os mortos. Aguardamos uma segunda vinda de Jesus e esta é a nossa esperança. O Evangelho, nós vamos encontrando o ressuscitado se manifestando novamente aos seus discípulos, aos seus 11 discípulos, e vai dizer a eles: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a todas as criaturas. O anúncio do Evangelho é uma condição natural da igreja. A igreja existe para ser anunciadora do senhorio de Jesus, pelo seu testemunho e pela sua palavra. Não somente pela palavra, mas pelo testemunho e pela palavra. E ele então vai capacitar os discípulos da primeira hora com 12 ministérios especiais, para que eles pudessem realizar a missão. Expulsarão demônios em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus, porque toda a missão acontece pela autoridade de Jesus. Falarão novas línguas, e se tocarem serpentes ou beber algum veneno mortal, quer dizer, a missão também vai apresentar obstáculos, vai apresentar sofrimentos,
Mas mesmo assim, a força do Espírito é que vai conduzir o discípulo, que vai fortalecer o discípulo, que vai também proteger o missionário, para que ele possa realizar a sua missão. E em todos aqueles que vocês impuserem as mãos, eles ficarão curados, pelo poder de Jesus, na força do Espírito. E enquanto o Senhor Jesus fala isso, ele é então levado aos céus, porque ascensão significa alguém que sobe com o seu próprio poder. Não é o caso da Assunção de Nossa Senhora, que ela é levada aos céus pelo poder de Deus. Mas Jesus sobe aos céus pelo seu poder. Isso é ascensão. E enquanto ele está falando, ele é levado aos céus e senta-se à direita do Pai. Os discípulos contemplam essa verdade. Os discípulos agora contemplam que aquele que fora crucificado, aquele que morreu violentamente numa cruz, aquele que foi obediente até a morte, ele foi glorificado diante do Pai. Ele ressuscitou, mas não somente ressuscitou, mas ele também agora é glorificado. A festa de hoje é a glorificação do crucificado, a glorificação do ressuscitado, daquele que está sentado à direita de Deus e que tem o poder de Deus. Por isso os discípulos partem, eles partem confiantes e começam a proclamar o senhorio de Jesus a todos os povos. E o Senhor vai confirmando a palavra deles, vai confirmando mediante os sinais, os milagres que ele realizava. Meus irmãos, minhas irmãs, a segunda leitura é uma oração muito profunda do apóstolo Paulo, feita pela comunidade dos Efésios. Diz ele que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou seu Filho e o glorificou, que ele vos conceda um espírito de sabedoria, para que compreendais a glorificação do Filho de Deus, para que compreendais a verdadeira identidade do Filho de Deus, para que não somente tenha informações humanas obtidas, por exemplo, no livro da primeira leitura de hoje, que não somente conheçamos os fatos passados, históricos, mas que tenhamos também a força desses fatos em nossas vidas. Caso contrário, vai acontecer aquilo que o apóstolo dizia aos atenienses: eles têm muitos templos, muitos monumentos, eles têm até um altar dedicado a um Deus desconhecido, e eles veneram a um Deus que eles não conhecem. Fere os ouvidos e o coração, por exemplo, quando, depois de anos e anos, um ex-ministro da Eucaristia diz para nós, quando parte da nossa fé, abandona a nossa fé, e uma outra igreja vai dizer: agora eu encontrei Jesus. Quando os católicos também deixam a nossa fé, e também numa outra crença religiosa vão dizer: agora eu encontrei Jesus, agora eu experimentei, porque antes, como também os atenienses, eles cultuavam um Deus que eles não conheciam. Por isso a segunda leitura de hoje é uma oração fortíssima, pedindo e suplicando a Deus que conceda o espírito de sabedoria, para que ele revele o mistério de Deus, manifeste o mistério de Deus, e que ele nos faça compreender, não somente racionalmente, mas que nos faça compreender com toda a nossa experiência de vida, com todo o afeto, que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele está vivo, e que Ele acompanha a nossa missão. Que esse Espírito abra os seus olhos, abra os seus corações, abra os seus ouvidos, que seja uma sabedoria do alto, capaz de desvelar para você o mistério de Deus. Isso é a iniciação cristã, quando nós conseguimos ir além do intelecto, além do informativo, além da leitura livresca, além da cultura livresca, mas que compreendamos a força do amor de Deus. Por isso a palavra de Deus hoje é para mim e para você. É uma palavra forte, é uma palavra de incentivo, porque nós somos convocados a sermos testemunhas de Jesus. E como nos ensinou nosso Pai São Francisco, o melhor pregador que tem é o testemunho de vida. E quando for necessário, use a palavra. A festa da Ascensão do Senhor é a festa da glorificação do crucificado, da glorificação do ressuscitado, e também de preparação para mim e para você, para acolhermos com o coração aberto o fogo do alto, a força do alto. Que
Que São Leopoldo Mandique nos ajude, interceda por cada um de nós nesse dia. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. E um grande abraço a todas as mães, minhas amigas que estão nesse momento sintonizadas conosco. Paz e bem.